E agora, eu vou ter algumas perguntas sobre a fé católica no geral, tá? Algumas Beleza. dúvidas que normalmente aparecem aí, em que eu acho que você poderia aí nos ajudar a resolver e a responder também os irmãos católicos que não conhecem muito bem a doutrina e aqueles que estão interessados em saber, né? Seja ser protestante, espírita ou enfim, o que for. Bom, em primeiro lugar, católicos adoram imagens? Pô, essa pergunta é clássica, né? Essa pergunta a gente sempre recebe e... Bom, ela parte de um conceito errado do que é adoração, primeiro, e de uma leitura errada do livro de Gênesis. De Êxodo, desculpa. O conceito errado de adoração. Não existe adoração sem querer, adoração culposa, né? Quando não há intenção de adorar. Então, é impossível você entrar numa sala e falar, nossa, eu tropecei, adorei uma imagem sem querer. A adoração, ela parte da intenção da pessoa. Então, é a intenção de reconhecer naquele objeto ou naquela ação, Deus. Isso é adorar. Quando eu reconheço Deus na Eucaristia, por exemplo, eu reconheço que a Eucaristia é o próprio Cristo. Então, eu adoro sim a Eucaristia. Eu não adoro uma imagem porque eu não reconheço Deus naquela imagem. Eu não olho para aquela imagem e acho que Deus está dentro dela. Então não existe adoração sem querer. Aí as pessoas confundem que o católico adora a imagem por quê? Porque ele está ajoelhado diante de uma imagem rezando. Só que o ato de ajoelhar não implica necessariamente adoração. Você pode se ajoelhar para a Eucaristia e adorar a Eucaristia. Você pode se ajoelhar para pedir a sua noiva em casamento e não adorar a sua noiva. Então é o mesmo ato dentro de um contexto de adoração e dentro de um contexto de não adoração. O que mudou nesse ato? A intenção da pessoa. Então, quando eu pedi a minha noiva hoje em casamento, eu me ajoelhei. Mas eu não estava reconhecendo Deus nela. Eu só me ajoelhei para pedi-la em casamento. Quando eu me ajoelho diante da Eucaristia, eu estou adorando porque eu estou reconhecendo ali o próprio Deus. Então, eu não acho que a imagem por si só, ela vai operar um milagre. A imagem em si, porque ela não tem nada de divino ali. Mas eu tenho certeza que a Eucaristia pode operar um milagre porque ela própria já é um milagre. O próprio fato da Eucaristia estar ali já é um milagre. Então, sim, ali eu adoro. Isso com vários outros gestos. Então, fulano beijou a imagem. Tá, mas o ato de beijar significa adoração? Não, porque uma mãe quando beija a testa do seu filho antes dele ir pra escola não tá adorando o seu filho. E o ato de cantar, por exemplo, uma música mariana. Mas cantar significa adoração? Então quando você vai num show de um artista que você gosta e você canta, você está adorando ele? Que seja um artista gospel que criou uma música ali, quando você canta, você está adorando o artista? Não está adorando o artista. Então cantar não significa adoração, beijar não significa. Agora, a disposição de reconhecer Deus ali significa adoração. Então quando a gente fala de católico adora imagem, nasce primeiro dessa noção errada do que é adorar, e nasce de uma leitura errada do livro de Êxodo 20, ali quando Deus entrega o decálogo para Moisés, que ele fala, não farás para ti imagem alguma de coisa que está no céu, na terra, debaixo da terra e etc. Por que Bom, e aí quando a gente lê isso, aparentemente a gente fala assim, nossa, então ter essa imagem aqui de São Tomás de Aquino tá errado, porque Deus falou pra não fazer imagem nenhuma. Tirar uma foto de alguém, nossa, acabou. Acabou. Você que tem Instagram, deleta, cara. Deleta. Não tem como. Você sabe uma coisa engraçada? Eu vi ontem, depois tem que fazer aquela checagem dos fatos, porque eu não sei se é verdade, porque eu só vi de relance. Tem alguma igreja da Assembleia de Deus aí que fez uma estátua pros seus fundadores, né? E a estátua tá na frente da igreja. Vocês falam, pô, mas peraí. Então, a estátua de Santo Tomás não pode, Nossa Senhora não pode, mas do fundador da igreja pode? Enfim. E essa noção, essa leitura, ela é errada porque se você avança um pouco mais no livro de Êxodo, lá em Êxodo 25, Deus ele vai ordenar que se construam imagens. Então, em Êxodo 20, Deus fala, não farás para ti imagem alguma, tudo mais. Aí em Êxodo 25 ele fala assim, olha, na construção da arca, façam a imagem de 2 querubins. Ora, mas Deus falou para não fazer imagem nenhuma do que está sobre o céu. E depois ele fala, faça a imagem de 2 querubins. Deus pode se contradizer? Não. Deus pode errar? Não. Deus pode mentir? Não. Deus pode mudar de ideia? Não. Porque Deus é perfeito. Então a gente está diante de uma aparente contradição. O que a gente precisa fazer? Entender, então, qual é a real interpretação em cima desses versículos. Senão a gente está diante de um problemaço. A gente está falando que Deus mentiu, ou que Deus mudou de ideia, Deus não é perfeito, então acabou tudo. Né? Então, a gente precisa entender isso. Aí, qual que é o ponto que a gente estava falando no começo? Como é que nós, católicos, entenderemos isso?
Deixa eu ver o que o Sagrado Magistério me ensina a partir disso. Como é que, ao longo dos séculos, a igreja entendeu Êxodo 20? Porque não é possível que chegou alguém agora e falou assim, olha gente, li Êxodo 20. Caramba, ninguém nunca tinha lido antes Êxodo 20 e agora? Desmoronou toda a doutrina católica. Não. Ao longo dos séculos, os apóstolos, os pais da igreja, os grandes santos já leram esse trecho e eles nos explicam que ali Deus está falando sobre os ídolos pagãos. Então, um pagão construía uma imagem e ele via naquela imagem uma divindade e uma falsa divindade. Então, eles reconheciam um Deus preso, entre aspas, naquela imagem. Então, aquela imagem era divina para eles. E era um Deus falso. Então, Deus ali, como o povo estava dentro de um contexto muito pagão, e Deus está falando para o seu povo escolhido ali, está ou preparando para a vinda do Messias, está entregando a lei para esse povo, ele fala, não farás para ti os ídolos, não farás para ti essas imagens. Agora, não é qualquer tipo de imagem, porque lá em Êxodo 25 ele ordena que se construam imagens. E não só em Êxodo 25, né? Você tem, por exemplo, no livro de Êxodo, aquela cena onde Deus manda Moisés colocar aquela serpente de bronze, né? Naquele caso, as pessoas estavam sendo picadas pelas cobras e quem olhasse para aquela imagem seria curado. Ou seja, Deus se utilizou de uma imagem para que a cura viesse, né? Claro, dele, mas por meio daquele olhar para a imagem. E a imagem, ela traz também vários outros significados, né? Então, você bem falou no começo da foto. Cara, o que é a foto? Você tem uma foto lá no seu celular, na sua casa. A foto, ela te traz uma lembrança boa. Então, você olha para aquele momento e fala, caramba, foi bem legal esse dia que eu vivi. Essa pessoa é bem legal, te traz boas memórias. E a imagem na igreja tem essa função também de te trazer uma memória. Então, quando eu olho para a imagem, eu entro na igreja, eu me deparo com a imagem de Santo Tomás, por exemplo. Eu olho e eu lembro da vida de Santo Tomás, e isso me inspira a seguir os passos dele. Por quê? Seguir os passos dele é seguir os passos de Cristo. Um santo é alguém que foi um cristão por excelência. Ser um cristão é ser um mini-Cristo, um imitador de Cristo. Então, Santo Tomás foi um imitador de Cristo. Se eu imito aquele que imitou bem a Cristo, eu estou imitando a Cristo. Então, assim como na foto eu tenho uma boa lembrança, numa escultura, numa imagem, eu tenho a lembrança da vida de uma pessoa e isso me exorta a viver como ela. O próprio São Paulo fala isso, sede meus imitadores. Exato, como eu sou de Cristo. Então, e além disso, né, tem uma função catequética ali também pra gente, mas vai além da gente. Pensa que antes o índice de pessoas analfabetas era muito maior do que hoje. Uma pessoa que não tem, que ela não vai extrair o seu conhecimento de Deus a partir das Sagradas Escrituras porque ela não consegue ler. Como é que ela faz? Como é que a gente faz para apresentar as verdades de fé para essa pessoa? É numa homilia do padre, sim, numa explicação, sim, mas a imagem também transmite isso. Então ela ouviu o padre falar sobre Cristo morrendo na cruz. Ela entra na igreja e ela tem uma imagem do Cristo na cruz, ela consegue, a partir daquela imagem, meditar aquilo que ela acabou de ouvir do padre. E ela consegue, a partir dessa meditação, entender o amor de Cristo por ela, o tamanho do amor de Deus pela humanidade, que se encarnou e sofreu tudo aquilo só para perdoar os nossos pecados. Então tem essa função. E tem pra gente também. Quando a gente olha para uma imagem de Cristo na cruz, a gente consegue fazer essa meditação. Saiu agora a série do The Chosen lá, e quantas pessoas falaram, nossa, vários trechos que eu lia nas Sagradas Escrituras eu consegui visualizar, e a partir dessa visualização daquilo que eu li, eu consegui meditar melhor o mistério. Então várias pessoas, vários amigos meus falam, quando eu tô meditando os mistérios de Cristo no terço, às vezes eu me pego pensando na cena de The Chosen. Então, e aquilo não deixa de ser uma imagem, aquilo não deixa de ser uma representação do que aconteceu. E a partir dessa representação, ajuda a minha meditação. Então, a imagem tem essa função de lembrança, tem essa função de catequese também, pra gente e pra aqueles que nunca vão conseguir ler as Sagradas Escrituras. Exatamente. E assim, acho que o próprio magistério da igreja, por meio de um concílio ecumênico, né, que foi o concílio de Nicéia II, acho que foi o 7º concílio ecumênico, ele explica essa questão, né? Foi justamente debatida essa questão de veneração, essa é a palavra, veneração às imagens, né? E qual que é a fórmula que ficou expressa em Nicéia II? A honra prestada à imagem se dirige ao protótipo. Ou seja, quando você está diante do Cristo crucificado, né, você não está adorando, vamos dizer assim, aquela imagem. O gesso, né? O gesso. Você está adorando a Cristo. Ou seja, aquilo ali é uma forma de você, por ser um ser humano, por precisar de, vamos dizer, dos seus sentidos,
do aspecto sensível para te ajudar a rezar melhor, né? Então, isso está tanto expresso, como você disse, né, em Êxodo 25, quanto na questão da serpente do deserto, quanto também o próprio templo de Salomão, que era... dizem que repleto de imagens. De serafins, etc., né, de pinturas. Enfim, ou seja, não é a adoração prestada à imagem. Exato, E se você levar as últimas consequências, a gente vai problematizar o filme A Paixão de Cristo, The Chosen, que não deixa de ser uma imagem ali que está sendo... que está sendo feita de uma forma diferente, não é no gesso, mas é num filme, e é uma representação. Então, se não farás para ti imagem alguma do que há em cima do céu e etc., ali está sendo feita uma representação de algo que aconteceu. Então, se a gente for levar ao extremo, a gente vai começar a problematizar isso também. E no fim do dia, tudo isso só vem para ajudar a gente a rezar melhor. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.